Sejam bem-vindos ao Me Explica Direito. Aqui, a gente apresenta temas que envolvem direito e sociedade através de entrevistas com especialistas nas mais diversas temáticas. A sociedade tem um verdadeiro calo. É a carga tributária brasileira. Ninguém gosta de pagar imposto. Essa temática, então, interessa a todo mundo. Hoje, vamos conversar sobre federalismo e reforma tributária. Contamos com a presença de um convidado especialista no assunto. Ele que é advogado, professor do curso de Direito da UFRN, mestre e doutor em Direito, pós-doutor e pesquisador no Max Planck, na King Mary University of London e na Universidade de Lisboa. Seja muito bem-vindo, professor doutor André Lally. Boa noite, professora. Obrigado pelo convite. Fico honrado participar do seu programa, do seu evento. Fico à disposição aqui. Muito obrigado. Eu já vou para as perguntas, porque como eu estou dizendo, né, calo é calo e todo brasileiro gosta de discutir isso. Mas é interessante que a gente primeiro entenda um pouquinho, primeiro, e antes de mais nada, o que é tributo, o que é imposto? É a mesma coisa? Não, na verdade, Michele, tributo é um conceito geral que envolve obrigações que têm natureza legal, né? Não é uma obrigação contratual, diferentemente de uma vontade minha de fazer um negócio. O tributo é uma obrigação que vem da lei, porque precisa gerar para o Estado estabilidade de orçamento, de receita. E tributo é o gênero, né? Imposto é uma das espécies tributárias, são várias. Tem as taxas, contribuições sociais, contribuição de intervenção no domínio econômico, a COSIP, que é uma contribuição de iluminação porque vem da taxa que foi julgada inconstitucional. Empréstimos compulsórios também são as espécies tributárias, né? Então o tributo é o gênero que tem um regime geral, um regime que tem uma regulação complexa, porque envolve aí competências dos entes federados e tem características muito específicas, né? Então, no Brasil, a gente tributa de várias maneiras. E uma das coisas mais importantes que se discute são as alíquotas, quer seja, por exemplo, a alíquota do imposto de renda, que a gente paga, quanto mais a gente ganha, mais a gente paga, pelo menos em tese é assim. Sim. E também as alíquotas que dizem respeito a produtos. Por exemplo, o café é tributado igual ao tabaco, que é tributado igual à bebida, para a gente entender um pouco. Na verdade, a alíquota é um critério que é utilizado para calcular o quantum do tributo, né? Existe a base de cálculo, existe a alíquota, que são critérios que são utilizados em conjunto. E a alíquota ela vai ser variável a partir de alguns critérios que o legislador vai entender como adequados, né? Alguns tributos vão ter uma tributação mais excessiva para ter um efeito indutor, né? Para estimular um comportamento que o Estado entende como desejável. Outros produtos, outros serviços vão ter uma tributação menor, mais favorecida para induzir certos comportamentos. O mercado financeiro também tem algumas situações de tributação favorecida para atrair investimentos, para que permita o capital ser protegido, que gera também problemas, porque isso gera uma regressividade no sistema tributário, né? Então a tributação realmente é um tema muito difícil, envolve aspectos sociais, econômicos, envolve a história do Brasil, porque a estrutura do sistema tributário envolve a evolução do Estado brasileiro, a alternância dos modelos de federalismo. E o problema principal é que toda a receita tributária, né, ela tem uma vinculação à despesa pública. E o principal problema do Brasil não é a receita, não é o tributo, é a despesa, né? Nós temos excesso de arrecadação, nós temos uma capacidade de arrecadar muito elevada. O sistema tributário é eficiente, né? Ele tem essa possibilidade, essa dinâmica de transferir riqueza do mercado para o Estado fiscal, mas o Estado ele tem um problema de gerenciar uma despesa pública muito ineficiente, né? Nós temos um problema muito sério que é a despesa pública, né? Perfeito. Então, o professor André estava explicando aqui que algumas coisas no Brasil elas precisam ser estimuladas. Então, aquele exemplo que eu acabei de dar, por exemplo, do tabaco, ele vai ser mais tributado para desestimular o consumo. Então, termina que o próprio governo ele tem uma política social por trás da tributação, mas há uma preocupação sobre o gasto. E quando a gente fala de políticas, a gente pensa em governo, a gente pensa em governo nas esferas municipais, estaduais e federais, e aí eu entro na temática interessante que muita gente não entende e precisa ter isso melhor esclarecido, que é o que é federalismo. Sim, o federalismo é um movimento de alternância de uma estrutura de poder central, única, para dividir esse exercício, mantendo uma descentralização, né, do exercício do poder político. O Brasil, pela sua dimensão territorial, pelas desigualdades regionais, culturais, religiosas, econômicas, não poderia ser um Estado uno, né? Porque seria
difícil ter uma política pública adequada para cada região, com características. Exatamente. Então, a federação é um modelo de contrato em que todas as entidades federativas formam um todo a partir de algumas premissas e alguns princípios. A unidade, a soberania, para manter a estrutura nacional sem possibilidade de divisão, né? E a federação ela tem que permitir políticas individuais para cada demanda do setor econômico específico ou da região específica em função das características que são desiguais, né? Então, o que é positivo e o que é que não é positivo no contexto da tributação do federalismo? Olha, minha pesquisa, né, eu tenho uma publicação de 2004 que virou um trabalho importante no setor da discussão do federalismo fiscal. Eu vou reeditar agora por causa da reforma tributária. A minha preocupação a federação precisa ser mantida, é uma cláusula pétrea, ela não pode ser quebrada, né? Ela é uma segurança para a sociedade, para o Estado, para a Constituição Federal. O problema do Brasil, na minha concepção, foi a criação exagerada de municípios, né? O Brasil permitiu uma explosão... São mais de 7 mil, né? São 5.700. É muita coisa. E esses municípios, em sua grande maioria, não são independentes, eles não têm autonomia. Termina sendo ineficiente. Eles são ineficientes e eles têm despesa pública que é também ineficiente. Então, o que é que acontece? Muitos municípios têm câmaras de vereadores e têm secretarias sem receita. E elas têm repasses do Estado ou da União. Isso gera uma ineficiência porque muitos desses municípios pequenos, que não têm autonomia, não têm possibilidade de arrecadar, precisam de receita e, ao mesmo tempo, geram uma despesa muito elevada. E eu brincava com meus alunos em algumas aulas que algumas dessas questões não podem ser resolvidas porque muitos municípios existem para fazer o quê? Discutir nome de rua, dia de feriado e homenagem para artista, né? Então, o Brasil precisa resolver primeiro a sua federação. Não adianta discutir reforma tributária, que ainda está em discussão no Congresso, e não discutir a questão principal, que é o problema. Existem duas frases que eu cito sempre, de dois professores meus, né? O professor Alcide Jorge Costa, professor da USP, ele dizia: a Federação Brasileira está à procura de um modelo. E o professor Ives Gandra, ainda vivo, uma lenda viva, um grande professor jurista de peso, diz: a Federação Brasileira não cabe no PIB. São duas frases com grande repercussão, porque, de fato, a Federação Brasileira não tem coerência e, ao mesmo tempo, a estrutura que foi criada não cabe dentro da estrutura financeira. Por isso que existe a desigualdade cada vez maior e gerando mais problemas sociais, mais falhas de mercado. Isso é um efeito cascata, né, que tem que ser controlado. Então, a parte dessa excrescência que é esse sistema que tem muito município, então termina aumentando a disparidade socioeconômica e a dependência do todo, porque se você sozinho não consegue prover as suas próprias despesas, você termina desequilibrando toda a máquina. Mas existe um outro tema também que é bem interessante, que é o da guerra fiscal. O que é guerra fiscal? Guerra fiscal é a competição entre os entes federados no nível nacional para atrair empresas, atrair investimento. E essa competição, ela muitas vezes ela é ilegal, ela é feita de forma ilegal porque ela quebra as regras do jogo, da relação da harmonia entre os entes federados, né? Um município ou um estado que permite incentivos fiscais sem legalidade, ele está cometendo uma ilegalidade tributária, uma ilegalidade também em relação à questão da federação, porque ele está violando o Pacto Federativo. Isso permite uma quebra de uma cláusula pétrea, ou seja, o sistema judicial, toda a federação tem um tribunal constitucional para proteger o interesse nacional, a unidade nacional. E toda vez que demora uma discussão tributária entre entes federados, permite uma violação à federação. Então isso é um dano à sociedade, né? Além de gerar falta de segurança jurídica. Como é que você vai permitir que uma entidade estatal conceda um regime tributário especial sem ter legalidade, né? E aí criando uma falha de mercado, né? Também criando uma falha de concorrência, criando um problema para o consumidor, que é o principal destinatário da economia e do direito da concorrência. Então, o problema da guerra fiscal é o problema que gera no nível do Estado, porque isso gera um empobrecimento do Estado. A guerra fiscal no direito mundial é chamada race to the bottom, né? É uma guerra para o fim do mundo, para o fim da estrutura. E no direito internacional a mesma coisa, que é o tema principal hoje da OCDE, que é a erosão das bases tributáveis, né? A briga dos estados permitiu uma disputa por dinheiro que acabou gerando problemas das empresas multinacionais de usarem planejamentos excessivos, tributários imorais, não muitas vezes ilegais, mas imorais, e gerando o empobrecimento dos estados. Então essa situação da guerra fiscal
é um tema muito difícil, porque envolve um empobrecimento do Estado e aumento da desigualdade, né? Social, regional e setorial. Né? Em detrimento do próprio desenvolvimento e evolução da sociedade, Totalmente incoerente. Porque, exatamente. por exemplo, então, essa questão da guerra fiscal é bem interessante, para que a gente tenha isso esclarecido. É aquela situação em que o Estado ele tem um poder de tributar, e aí ele abre mão de uma arrecadação para atrair as empresas. Isso. Então, na hora que ele abre mão de uma arrecadação, ele começa uma guerra fiscal, porque ele diz, eu estou abrindo mão para atrair empresas para cá, e aí sobre o argumento que é para gerar mais emprego e etc., mas isso é um efeito cascata que traz um monte de prejuízo. Então, vem essa reforma tributária que tem uma interligação imediata com o federalismo, e eu queria que me explicasse um pouco mais sobre isso. Olha, a reforma é um tema muito difícil, mereceria aí horas e horas de discussões, porque a reforma ela veio com um discurso de simplificar e de melhorar o sistema e de tirar alguns problemas, algumas falhas do sistema tributário atual, mas ela, na verdade, em função da política, né, do lobby, etc., ela vem a complicar ainda mais. Nós vamos ter aí uma dificuldade enorme de transição até 2033, apesar da substituição de tributos por outros, com teses de simplificação, são tantas exceções que foram criadas para atender classes econômicas e setores que virou um sistema mais complexo do que talvez o atual. Então, nós vamos ter uma dificuldade enorme e provavelmente um aumento de tributação, porque o setor de serviços, por exemplo, vai ser muito onerado e vai gerar uma provável desigualdade de concorrência, vai gerar eventualmente maior concentração. Então, eu sou muito pessimista, infelizmente, com a reforma tributária, porque o discurso que é de simplificar, de melhorar, de tornar mais justo, é um discurso hipócrita, porque, na verdade, o que se vê nas questões de fato são complexas, principalmente para o Nordeste. Né? Então, veja que para melhorar a guerra fiscal, era só adotar o princípio do destino da tributação do ICMS. Sim. Nunca foi feito porque os estados não querem abrir mão da receita. O estado de São Paulo, o estado de Minas Gerais são os estados que têm indústria. Então veja, eu consumo algo em Natal e meu recurso, minha renda, minha capacidade contributiva, ao invés de gerar tributação local, gera para o estado que já é mais desenvolvido. Isso é uma eventual violação à estrutura da federação e da ordem econômica. Quando eu vou aplicar a tributação do destino no novo modelo de tributação do IVA, entre aspas, que vai ser o IBS e o ICBS, a contribuição federal e o imposto estadual e municipal, eu vou passar 50 anos para aplicar essa tributação do destino finalmente. Então veja, quantos anos de transição nós vamos ter que esperar para aplicar um modelo da tributação que foi a base do discurso da reforma, né? Totalmente incoerente. Então, eu sou Michele Lali, estou aqui no Me Explica Direito hoje com o André Lali, conversando sobre federalismo, reforma tributária, e ele está mais ou menos me explicando aqui que, na visão dele, a reforma termina sendo uma coxa de retalhos, porque traz um monte de gente com seus interesses e um monte de discussão que tenta e se propõe, em tese, a simplificar, mas parece que complica um pouco as coisas e cria, sim, algumas figuras, e aí ele poderia explicar melhor que figuras são essas de IBS, que tributos estão sendo criados. Hoje, na verdade, existe uma substituição transitória, né, durante o período de transição de até 8 anos, de PIS e COFINS, que são contribuições sociais federais, e de IPI, ICMS e ISS por duas figuras, seria o IBS, o Imposto Estadual e Municipal, e a CBS, que seria a contribuição federal. Teoricamente, com a ideia de simplificar. O que acontece? A discussão sempre foi, e eu participei de muitos debates, 2018, 19, 20, de que deveríamos abolir os incentivos fiscais e não ter tratamentos tributários diferenciados. Mas se você for olhar o projeto que está sendo discutido hoje, depois da emenda, a quantidade de exceções que há à regra geral são tão grandes que estão criando novos regimes para o setor A, para o setor B, para o setor C, criando regimes especiais quando o discurso era de simplificar. Então veja, quando você tem uma regra e tem 10 exceções ou 20 ou 30, você cria 30 sub-regimes, gerando uma desigualdade, dificultando inclusive a neutralidade tributária, que era um dos princípios que seriam importantes para não ter discriminação, né? Então, uma pergunta que não quer calar, quando é que isso aqui vem à tona, isso vai entrar em prática, essa lei já existe, já está em vigor? Nós temos agora o seguinte, nós temos agora uma emenda já aprovada, constitucional, permitindo essa estrutura nova de transição, e nós temos a lei que vai, em tese, detalhar o novo modelo de tributação que está sendo discutido hoje no Senado e vai ser eventualmente aprovado até o final do ano.
O que vai acontecer? Depois dessa aprovação legal, os tributos serão criados pelos entes federados. Então, nós teremos novas leis criando esses tributos. Os outros serão extintos? A gente não vai ter ISS nem ICMS? Nós vamos ter um regime de transição que vai ter a acumulação dos dois regimes e a extinção vai ser parcial. Seria o ponto mais sensível esse período de acumulação? Eu acho que vai ser complexo porque você vai ter uma comissão que vai gerenciar esses novos tributos e vai criar regras que não existem hoje e vai permitir a alocação de recursos, coisa que o direito tributário nunca permitiria na prática, porque a legalidade tributária é um princípio que garante a segurança das relações e a previsibilidade. Então, a minha preocupação nós estamos criando um modelo, dentro de um modelo já existente, eles vão conviver durante anos e não sabemos exatamente o que vai gerar de efeitos econômicos e sociais, né? Na verdade é isso. Então, a gente está diante de um cenário que vai haver um certo descontrole sobre a distribuição. Vai haver uma preocupação maior com a alocação do gestor. Então, nós temos agora uma abertura conceitual perigosa, né? Se já temos dificuldade no Brasil dentro de uma verdadeira sistemática de legalidade, de burocracia, nós temos esse problema desse caos atual. Imagine quando você tiver uma gestão estabelecida posteriormente, né? Então, os fundos que vão ser gerenciados, eles podem ser alocados a partir de conceitos que nós não conhecemos. E tem outro problema ainda muito sério, Michele, que é o imposto seletivo, né? Que teoricamente seria um tributo para substituir IPI, com uma visão regulatória, né, extrafiscal, que é o conceito mais popular, mas o imposto acabou virando um novo tributo para arrecadar. Ele não tem a função somente regulatória, de corrigir falhas de mercado, de coibir ou de desestimular alguns consumos. Ele vai assumir uma feição de arrecadar. Isso vai gerar outra externalidade, uma falha de mercado. E aí você vai permitir uma nova modalidade tributária sem saber exatamente quais são as regras. Nós não sabemos ainda. Então, é uma situação complexa. O contribuinte brasileiro vive hoje um momento me parece, de aflição, né? A gente precisa de um novo Código Tributário Nacional para poder abarcar essa reforma? Eu acho que não, porque o Código Tributário ele tem regras gerais que dizem respeito a conceitos que já estão sendo implementados, né? O que é extinção, suspensão, exclusão, o que é tributo para dar o regime, o que é decadência. Então a gente alteraria a Constituição. Nós estamos alterando a Constituição Federal para permitir esse novo modelo e vamos ter agora a complementação através das leis que vão instituir esses novos tributos, né? E vão instituir agora com regras que nós não conhecemos ainda. Imagine agora que os municípios e os estados vão instituir novos impostos, vão ter que ter um período de transição do ISS e do ICMS. O ICMS vai desaparecer e o IBS vai ter a tributação no destino, mas vai demorar 50 anos para que isso seja efetivado plenamente, para não permitir a diminuição de receita dos estados atuais. Então, veja, é um ambiente bem complexo, né? Diante de um cenário que só muda, uma sociedade que está em constante transformação, principalmente com a tecnologia e com tudo, e com a globalização. Então, a gente está num universo muito delicado, mas eu quero saber uma coisa. Sim. Tem alguma coisa boa do seu ponto de vista dessa reforma? Então, veja, a reforma, com essas exceções que foram criadas, ela vai permitir uma não tributação de algumas situações cesta básica. Vai ter uma eventual diminuição da tributação. Alguns serviços essenciais, educação, profissionais liberais, vão ter alguns benefícios. Mas, no geral, me preocupa porque haverá uma transição complexa. Os estados e os municípios querem receita, né? O Estado brasileiro precisa melhorar a sua despesa. E como ele não fez essa mudança de panorama de forma macro, né, com raras exceções, o Estado é um gestor ineficiente, a preocupação agora vai ser, eles vão querer aumentar a receita a qualquer custo, o imposto seletivo vai virar um elemento de arrecadar, independentemente do interesse regulatório. Então, eu fico preocupado com a falta de coerência entre o discurso que originou a reforma e a prática que nós conhecemos no Brasil. Todas as reformas que o Brasil adotou aumentaram a carga tributária. E a carga tributária aumenta principalmente para quem? Para quem tem menos capacidade contributiva. Não é verdade que quem tem mais capacidade não paga tributo. Paga, obviamente. Todo mundo paga tributo no Brasil. Mas, proporcionalmente, para quem tem consumo de bens e serviços essenciais, hoje a tributação é muito regressiva. Isso pode melhorar? Em tese, sim. Vai depender da boa-fé do legislador quando for regular esses temas que ainda são matéria de discussão no Congresso, né? A reforma tributária, ela se propõe a discutir e trazer, por exemplo, esses temas que foi trazido e posto por ti agora sobre, por exemplo, onerar, tributariamente falando, mais
quem é mais rico, dividendo vai ser tributado no Brasil, esse mérito está sendo explorado na reforma tributária, os ricos vão embora, essa história aí, como é? Isso, assim, tem muito folclore, né? Eu acho que essa tributação dos dividendos hoje não faz sentido, porque a reforma do imposto de renda já foi feita por causa dessa mudança que houve no passado. Se houver uma oneração ainda mais da tributação do lucro, haverá um movimento econômico negativo, uma migração do capital, isso é muito ruim para o sistema econômico, para o mercado brasileiro. Agora, o que tem de mudanças já aprovadas é a criação do IBS e do CBS, o imposto seletivo, que é o imposto do pecado, né, entre aspas, e essa transição que vai demandar aí as mudanças dos regimes dos 8 anos e depois 50 anos, né? Então nós temos agora a discussão da tributação dos mais ricos em outros elementos de lei. O Brasil nunca exerceu a competência para tributar as grandes fortunas. E aí há uma crítica da minha parte, porque a tributação do patrimônio é uma tributação arcaica, né? A tributação do patrimônio no Brasil é uma tributação arcaica. Você vai criar um tributo que já incide sobre a riqueza de alguma forma. Há tributo sobre a riqueza já hoje, a capacidade contributiva já é onerada. Então, esse tributo que no Brasil, o imposto sobre grandes fortunas, nunca foi implementado, porque ele vai gerar problemas econômicos maiores do que as soluções. O discurso que tem para defender o imposto é um discurso panfletário, não é um discurso científico, na minha visão. Então, a gente vai se encaminhando já para o final. O bate-papo flui muito rápido e ainda mais em família. Tá ótimo, mas eu quero perguntar, o Brasil é famoso porque diz que as cargas tributárias são elevadíssimas, mas também a gente sabe que existe muita cultura da sonegação, existe a cultura da sonegação não só no ambiente das pessoas físicas, né, que não emite nota, aquele jeitinho brasileiro, quanto isso prejudica a sociedade e também a elisão e a evasão, eventualmente, fiscal no que diz respeito ao planejamento tributário das empresas. Veja, existe um professor alemão chamado Klaus Tieck que fez um livro muito fácil de ler, que todos os meus alunos leem, que chama A Moral Tributária do Estado e do Contribuinte. E o livro tem uma contemporaneidade, parece atual, porque existe contribuinte de boa-fé, de má-fé, existe comportamento do Estado de boa-fé e de má-fé. Na época que você vai avaliar qualquer tipo de comportamento, você tem que avaliar o comportamento que gerou esse agente econômico a exercer uma função ali excessiva. De fato, uma coisa é o planejamento tributário, que é uma coisa lícita que você realiza antes de você praticar um fato, que é uma coisa que gera eficiência. Todo mundo que tem uma empresa, que tem uma atividade econômica, precisa planejar com previsibilidade para saber o que fazer e saber se faz sentido fazer um negócio, uma transação, um investimento. Uma coisa diferente é a sonegação, que gera efeitos negativos. A sonegação atrapalha a receita, né, que é essencial para o Estado fiscal, que é o preço da liberdade, né? A organização e expectativa. E também gera um problema de ordem concorrencial, porque quem realiza fraude tributária, sonegação, quebra a relação de concorrência no mercado, porque não é a mesma regra para quem está pagando o tributo e quem não paga. Então isso tem um problema sério, por isso que tem que ser controlado. O problema que gera a motivação de eventual sonegação é a falta de ética também de muitos órgãos do Estado, de cobrarem tributos indevidos, de realizarem lançamentos indevidos, equivocados, transferência de responsabilidade sem base, fazer lançamentos sem prova. Quantos autos de infração são derrubados nos tribunais administrativos e judiciais por falta de prova, por falta de coerência, por falta de legalidade? Então, o Estado teria que ter boa-fé também. O contribuinte tem que agir de boa-fé em prol do ambiente mais equilibrado, mas não adianta a boa-fé do Estado sem o contribuinte ou o inverso, né? Tem que haver uma relação de respeito. E a pressão que hoje criou-se sobre o mercado, sobre o empresário, de criminalizar a atividade empresarial, de tudo dificultar, de hostilizar, gera essa falha de mercado, que isso vira um comportamento cultural, né? De sobreviver, de criar um elemento para tentar resolver. E isso está errado, a gente tem que melhorar o ambiente cultural da boa-fé, né? E aí termina que eu vejo muito quando alguém diz que empresa X, Y sonegou e etc. Tem gente que termina dizendo assim, não, tá mais que no direito, porque é abusivo, a carga tributária brasileira. Até a cultura do brasileiro, né, já começa a ficar preocupante quando sai uma notícia dessa e a gente vê esse tipo de comentário, né? Na verdade, assim, o direito tributário, a tributação, são temas difíceis, são temas técnicos. E não é tema para panfleto, para discurso superficial, né? Quem tem que falar de tributo
tem que ter cuidado com a repercussão que o tributo tem na vida social, no Estado, na relação do mercado, com a sociedade. Então, o tributo é essencial, é o preço da liberdade, né? Se não tiver tributo, não tem universidade, não tem estrada, não tem aeroporto, não tem polícia, não tem governo. E, ao mesmo tempo, o tributo tem que ter uma função, tem que melhorar o sistema social, né? Melhorar em nível de desigualdade, diminuir a pobreza, permitir melhor educação. Então, tem que haver um equilíbrio. Isso decorre da sociedade, né? E a sociedade com boa fé, né? Tem que ter boa fé, né? No Me Explica Direito de hoje, conversamos com o professor André Lali sobre federalismo e reforma tributária. Muito obrigado pela sua participação, professor. Eu que agradeço, fico honrado e parabenizo pelo seu programa, possibilitando que a pessoa na televisão tenha acesso a informações do direito, que é um tema tão complexo, né? Muito obrigado. Obrigada. E você pode ouvir o nosso programa sempre às quartas-feiras, ao 12:30, na FM Universitária e rever quando quiser no YouTube, TVU-RN. Até a próxima.